Bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito. Meu nome é Júlio César Hidalgo e esta é mais uma edição do Revendo a Tempo da Central de Concursos. Esse Revendo a Tempo é dirigido ao Ministério Público da União, concurso de técnico. A nossa ideia nessa aula é passar para você que vai prestar esse concurso os conceitos básicos e mais importantes para você fazer uma última revisão antes da sua prova. Vamos lá então? Qual vai ser o nosso primeiro assunto? A administração pública. Vejam, lembra quando você estava lá na escola e você teve lá sua aula de conjunto? Pois bem, isso é a administração pública, um conjunto. E dentro desse conjunto chamado administração pública, o que é que eu tenho? Vários subconjuntos. O primeiro é o subconjunto dos órgãos e entidades federais, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Também os órgãos e entidades estaduais, os órgãos e entidades municipais e, por fim, os órgãos e entidades distritais. Sempre lembrando, então, que se o seu examinador perguntar o que abrange o conceito de administração pública, que é muito comum esse tipo de pergunta na prova, você tem que lembrar que abrange os órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e municípios, do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Mais uma diquinha para você. Município não tem poder judiciário, então a administração pública é só do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Senhor, alguém pode perguntar que está assistindo aí. Órgão e entidade, eu não me lembro muito bem, eu estudei, mas eu não me lembro muito bem, eu não me recordo muito bem qual é a diferença entre órgãos e entidades. Fácil, vamos explicar para você nunca mais esquecer isso e matar essa questão da prova. Vamos pensar o seguinte, o termo órgão. A gente usa o termo órgão normalmente para nos referirmos a certos departamentos do poder público, mas também usamos o termo órgão para nos referirmos a certas partes do corpo humano. Então vamos usar exatamente isso, o quê? O corpo humano. Tá? Vou desenhar aqui para vocês um amiguinho nosso, vamos colocar aqui na tela. Tá? Esse é o concursil do nosso amiguinho. Veja, ou pode ser você também. Todos nós temos um órgão que comanda a maior parte das nossas funções. Que órgão que é esse? O cérebro. Só que o cérebro, o nosso cérebro, é um órgão muito mais de controle, né, delegando funções, do que um órgão de execução. Né? Pensa bem, o que você faz usando apenas o cérebro? Pensar. Tá? Você usa o cérebro só para pensar. A maior parte das nossas ações, nós executamos usando o cérebro e outros órgãos. Só pelo cérebro nós fazemos poucas coisas. Pensar, talvez, mas se temos que falar, andar, comer, usamos outros órgãos. Então, o que o cérebro vai fazer? Esse órgão de execução, de comando. Ele vai delegar funções para outros órgãos. Algumas funções que o cérebro delega são funções essenciais para a sobrevivência do ser humano. Tá? Então, vamos pensar em funções essenciais para a sobrevivência do ser humano. A função circulatória e a função respiratória. Para isso, nós usamos, entre outros órgãos, o coração e os pulmões. Veja que o coração e os pulmões do concursildo estão funcionando, estão batendo. Agora, tem outras funções que não são essenciais para a sua sobrevivência. Né? Quantas pessoas você conhece que cortam o próprio cabelo? Quantas pessoas que você conhece que fazem isso? Aposto que poucas. Você provavelmente que está assistindo essa aula não corta o próprio cabelo. Entrega essa função a quem? A uma outra pessoa. Então você delega essa função a uma outra pessoa. Aqui. O seu barbeiro ou o seu cabeleireiro, que seja. Ok. Eu diria que esse é você. Só que esse também pode ser administração pública. Mas antes da gente ver a administração pública, vamos aprender duas coisas que caem muito na prova. E vamos usar esse esquema aqui do corpo humano, que funciona igual à administração. Olha só, você que está aí assistindo, alguma vez, algum órgão seu já prejudicou alguém? Algum órgão seu já fez mal para alguém? Alguma parte de você já fez mal para alguém? Por exemplo,
Se você dá um tapa em alguém, quem é que responde por isso? É você ou é a sua mão? Aí você vai dizer, ah, é lógico que sou eu. O que minha mão faz é responsabilidade minha. Exato, porque a mão é uma parte de você, como se fosse um órgão seu. Então, o responsável é você e não ela. Outra coisa, você tem um brinco, você usa piercing, você usa relógio, você usa aliança? Ok, e me diz, a quem pertence o seu brinco? É a sua orelha? A quem pertence o seu relógio? É o seu pulso? A quem pertence o seu anel? É o seu dedo? Você vai dizer, o cara pirou, esse cara tá maluco. É lógico que o brinco sou eu que uso. Pertence a mim, não pertence à minha orelha. O relógio é meu, o anel é meu. O relógio não é do meu pulso, o anel não é do meu dedo. Exato, por quê? Porque órgão não tem patrimônio próprio. Presta atenção nisso, porque isso cai na prova, tá? Por quê? Porque agora a gente vai trocar aqui, ó. Não é mais você, tá? Não é mais você. Agora é quem? O Poder Executivo da União, o Poder Executivo Federal. Lembrando mais uma vez que a gente podia estar falando do Legislativo, podia estar falando do Judiciário, mas eu escolhi o Poder Executivo de exemplo. Esse é o Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal tem um cérebro, um órgão que comanda a maior parte das funções do Poder Executivo Federal. Qual é o órgão que está no topo da hierarquia do Poder Executivo Federal? Me ajuda aí, vamos? Isso aí, a Presidência da República. Então sai o cérebro e entra a Presidência da República. E algumas funções são essenciais para a sobrevivência da sociedade. Alguns serviços são essenciais para a sobrevivência da sociedade. E esses serviços, o poder público, o Estado, não vai delegar para terceiros. Esse serviço ele mesmo vai prestar. Por exemplo, um serviço essencial para a sobrevivência da sociedade. Quer dizer, o coração. Sai o coração e vai entrar a Polícia Federal. Você já imaginou? Se nós não tivéssemos Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil do Estado, ia ser o caos. Imagina se o poder público delegasse essa atividade para uma empresa privada e essa empresa privada de um dia para o outro demitisse todos os policiais ou se recusasse a prestar o serviço. Seria um caos. Por isso, por ser uma atividade essencial para a sobrevivência da sociedade, a própria administração pública vai prestar esse serviço por meio de um órgão. O que mais que é essencial para a sobrevivência, não da sociedade, mas a sobrevivência do Estado. Vamos tirar aqui os pulmões, e no lugar dos pulmões, a gente vai ter quem? As Forças Armadas. Se o Brasil não tivesse Exército, Marinha e Aeronáutica, tem país que invadiria o Brasil só porque foi derrotado na Copa pela seleção brasileira. Então, Exército, Marinha e Aeronáutica são essenciais para a sobrevivência do Estado. E aquilo que é essencial, a administração pública, assim como nós, vai prestar pelos seus próprios órgãos. Você não delega o que é essencial para você, e nem a administração pública. Agora, tem funções que não são essenciais para a sobrevivência da sociedade e nem do Estado, mas são funções interessantes. Vejam, e aí o poder público, ele pode fazer como nós. Nós, quando temos uma função interessante como cortar o cabelo, fazer um penteado, nós podemos fazer isso sozinhos. Só que na maior parte das vezes nós delegamos para alguém, porque essa pessoa para quem nós delegamos, para quem nós passamos essa competência, tem mais experiência, vai prestar um serviço de melhor qualidade. É a mesma coisa que a administração pode fazer. Ela pode criar alguém, criar uma pessoa jurídica. Ela cria uma pessoa jurídica para desempenhar essa atividade que lhe é interessante, mas não essencial para a sua sobrevivência. Por exemplo, ela foi lá e criou uma outra pessoa, o INSS. O INSS, então, é uma pessoa jurídica, como é o Banco do Brasil, como é a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Olha só, desse lado aqui, nós temos quem? Os órgãos públicos. Desse outro lado, nós vamos ter as entidades públicas.
Essa é a divisão da administração pública. Por isso que eu disse para vocês que a administração pública é o conjunto de órgãos e entidades. Responde rápido. Ministério Público da União. Órgão ou entidade? Órgão. Ministério Público da União é órgão. Agora que nós já aprendemos o que é administração pública, nós vamos recordar que nós temos dois tipos de administração pública. Uma pergunta muito frequente de prova é sobre os tipos de administração pública. Você que estudou sabe que nós temos a administração pública direta e tem examinador que, para pegar aluno, para fazer candidato errar, troca o termo administração direta por administração centralizada, mas você que estudou não vai cair nessa pegadinha do examinador. E temos a administração indireta ou descentralizada. Quem que nós temos lá na administração direta? Os chamados órgãos públicos. Por exemplo, Ministério Público da União, Presidência da República. E na administração indireta, nós temos 4 tipos de entidades que formam a palavra fase. Olha, ó. A inicial forma a palavra fase. Esse F do que é? De fundações públicas. A de autarquias, S de sociedade de economia mista e E de empresas públicas. E olha só, eu vou dar 2 exemplos de cada um deles para você. 2 exemplos de fundações. A FUNAI e o IBGE. Autarquias, o INSS e o Banco Central. 2 exemplos de sociedade de economia mista. Banco do Brasil e Petrobras. E 2 exemplos de empresa pública, a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Esses são os integrantes da administração indireta. Quem não faz parte da administração indireta? Quem você não vai colocar na prova como integrante da administração indireta? As empresas concessionárias, aquelas que prestam serviço público por sua própria conta e risco. Os partidos políticos também não fazem parte da administração pública indireta. E também não faz parte da administração pública indireta SESI, SESC, SENAI, aquilo que a gente chama de serviço social autônomo. Vejam, quando a administração cria órgãos, delega competências para órgãos, nós estamos dizendo que ela desconcentrou. Então, a desconcentração é a criação de órgãos. É quando a administração pública passa a competência de um órgão para outro. E temos também a descentralização, que é quando a administração pública cria entidades. A União cria uma entidade, ela está passando competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Isso é chamado de descentralização. Isso é importante, está no seu edital. Desconcentração e descentralização. Presta atenção nisso. Mas, professor, dá para o senhor falar rapidinho sobre as diferenças básicas entre órgãos e entidades? Lógico que dá. Para isso, eu fiz um quadro comparativo para você, exatamente com essas diferenças. Primeira característica dos órgãos. Os órgãos não possuem patrimônio próprio. Isso quer dizer, então, que o computador do Ministério Público da União não é do Ministério Público da União? Exato. Ministério Público da União é órgão e órgão não tem o patrimônio. Então, a quem pertence esse computador? Pertence à União. A viatura da Polícia Civil do Estado da Bahia não pertence à Polícia Civil, pertence ao Estado da Bahia. Órgão não tem patrimônio próprio. E as entidades? As entidades possuem patrimônio próprio. Tá? Então, o carro da Petrobras é da Petrobras. O computador do Banco do Brasil é do Banco do Brasil. Outra característica importante dos órgãos. Órgãos não possuem personalidade jurídica. O órgão é uma parte. Uma outra comparação que a gente pode fazer dos órgãos é com os departamentos de uma empresa. Veja, os recursos humanos, o RH de uma empresa, ele não tem existência própria. Quem existe é a empresa. Ele é uma mera subdivisão, como são os órgãos também. Então, órgão não possui personalidade jurídica. E as entidades? As entidades possuem personalidade jurídica própria. Cada entidade é uma pessoa jurídica. Uma outra característica dos órgãos é que os órgãos
tem a sua atuação, quer dizer, aquilo que eles fazem, imputado, atribuído à pessoa jurídica a que ele pertence. Por exemplo, um prejuízo causado pela Polícia Federal. Quem é responsável por esse prejuízo? Quem deve indenizar a pessoa? É a Polícia Federal ou é a União, que é a pessoa jurídica da qual a Polícia Federal faz parte? Exato, a responsabilidade é da União. Órgão não é pessoa jurídica, órgão não tem responsabilidade. A atuação do órgão é atribuída à pessoa jurídica a qual ele pertence. Mas e se o prejuízo foi causado pelo Banco do Brasil? Entidade, pessoa jurídica, quem responde por isso? O Banco do Brasil ou a União? Exato. No caso das entidades, elas são responsáveis pelos atos de seus agentes. E aqui nós encerramos o tema administração pública. Vamos passar para o nosso próximo tema, que são os atos administrativos. Você já estudou os atos administrativos. Vamos aqui ver primeiro os elementos. E para isso, a gente vai usar a seguinte frase: como fico em forma? Tá? Essa frase, como fico em forma, é para que você, no dia da prova, não se esqueça dos 5 elementos do ato administrativo. Competência. Então, nós aprendemos que o ato só é válido se for praticado pelo agente que tem competência para praticar aquele ato. Motivo. Aprendemos também que todo ato deve ser motivado. O motivo é aquela situação, é aquilo que acontece, que determina que a administração pratique o ato ou que autoriza que a administração pratique o ato. Então, o motivo pode determinar, obrigar a administração a praticar o ato. Exemplo de motivo que determina a prática do ato: servidor público. Quando completa 70 anos de idade, a administração é obrigada a aposentar esse servidor. É aquilo que a gente chama de ato vinculado. Motivo que autoriza é aquele que, quando ocorre, a administração pode praticar o ato ou não, pode praticar da maneira A ou da maneira B. Por exemplo, servidor federal que pede uma licença para tratar de assuntos particulares. A administração pode autorizar essa licença, não necessariamente vai autorizar essa licença. Além da competência e do motivo, nós temos a finalidade ou objetivo. Tá? Alguns examinadores também chamam finalidade de objetivo, que é aquilo que se quer atingir com a prática do ato. Finalidade vai ser o interesse público. Qualquer que seja a finalidade, se estiver prevista na lei, vai ser sempre no interesse público. Conteúdo, também chamado de objeto. O que é conteúdo objeto? É o efeito do ato, é aquilo que acontece, é o que acontece no ato. O que acontece no ato? Por exemplo, na desapropriação, o que acontece na desapropriação? A transferência da propriedade, isso é o conteúdo. O que acontece na demissão? O desligamento do servidor, esse é o conteúdo da demissão, a própria demissão. E por último, a forma, que em regra, os atos administrativos pedem a forma escrita. Pegadinha de prova. Em um determinado ato administrativo, na sua formalização, não se mencionou o motivo. Não há a menção do motivo no ato. A ilegalidade está no motivo ou está na forma? Se não foi mencionado o motivo, a ilegalidade está na forma. Cuidado, a ilegalidade vai estar no motivo quando o motivo alegado é falso. Além dos elementos, nós temos também os atributos do ato. O que são atributos? São qualidades. E se você lá na prova esquecer, tentar o examinador com que você faça uma confusão entre elementos e atributos, lembre, elementos, como fica em forma? Atributos, pai do ET. Conhece o pai do ET? Esse P do que é? Presunção de legitimidade. Os atos administrativos são presumivelmente legítimos até que se prove em contrário. Por isso que eles são imediatamente, ou podem ser imediatamente executados. E esse A? Esse A é de autoexecutoriedade. Nós estudamos que a administração pode, direta e imediatamente, executar os seus próprios
atos. Isso é auto-executoriedade. Por exemplo, se um prédio ameaça desabar, a própria administração, diante desse perigo iminente, pode ir lá e ela mesma proceder à demolição daquele prédio. Esse I de imperatividade, que é a qualidade que os atos administrativos têm de serem impostos a terceiros. Por exemplo, a administração pública municipal determina que naquela determinada rua, na rua da sua casa, vai ser realizada uma feira livre e, por sorte, a barraca de peixe vai ficar bem na frente da sua casa, ela precisa da sua autorização para isso? Não, porque esse ato tem imperatividade. Ela pode impor para você sem a necessidade da sua concordância. Um outro requisito é a exigibilidade. Muito cuidado para não confundir exigibilidade com imperatividade. Na imperatividade, o ato é imposto a você. Na exigibilidade, a administração impõe a você o ato e exige de você o cumprimento de uma obrigação. Por exemplo, quando você é convocado para prestar serviço eleitoral. Quando você é convocado para prestar o serviço eleitoral, a administração está exigindo de você o cumprimento de uma obrigação. Veja que na imperatividade, quando o ato tem apenas o atributo da imperatividade, como determinar que a feira livre vai ser realizada na frente da sua casa, ele não está exigindo de você o cumprimento de uma obrigação. Na exigibilidade, ele está. Professor, o ato pode ter presunção de legitimidade, imperatividade e exigibilidade? Perfeito, o ato pode vir com um, dois ou mais atributos, sem nenhum problema. E o último T aqui do ET é a tipicidade, um atributo relativamente novo entre os doutrinadores. Ocorre o seguinte, todo ato administrativo deve ter a sua prática prevista em lei. E no direito, a gente diz que quando um ato está previsto em lei, esse ato é um fato típico. Então, fato típico, conduta prevista em lei. Se todo ato tem que estar previsto em lei, nós dizemos que uma das qualidades do ato é a tipicidade. Se você apertasse a tecla SAP, você veria que tipicidade é a qualidade dos atos terem a sua prática previstos em lei. Falando ainda de atos administrativos, nós vamos ver a revogação do ato. A administração pode revogar os seus atos. Qual é o motivo da revogação? Conveniência ou oportunidade. Esse é o motivo da revogação. Então, se você estiver fazendo a prova e falarem lá sobre revogação de ato, lembre-se, conveniência ou oportunidade. Agora, tem examinador que não tem carinho por você, candidato. Ele não é assim como nós da central de concurso, que pegamos você no colo, te ensinamos a passar no concurso. Ele quer te destruir. E, ao invés de ele usar o termo conveniência e oportunidade, ele vai trocar isso por uma palavrinha chamada mérito do ato. Olha lá, o mérito do ato. O que é o mérito? Conveniência ou oportunidade. É a mesma coisa, a gente pode falar, a administração revoga por motivo de conveniência ou oportunidade, ou a administração revoga por motivo de mérito do ato. Quem pode revogar? Quem tem competência para fazer isso? A administração pública tem, fechado. E o judiciário pode revogar os atos administrativos? Não. Só a administração pública que praticou o seu ato é que pode revogar. Então, se foi a administração pública municipal que praticou o ato, só ela pode revogar este ato. Terceiro item, e talvez o mais importante aqui. Qual o efeito da revogação? Vejam, vamos usar aqui uma linha do tempo. Vou cortar aqui para o nosso quadro, vamos usar aqui uma linha do tempo. No momento A, aconteceu o ato. No momento B, nós temos a revogação do ato. E aí eu pergunto para vocês, a revogação tem efeito de A em diante ou de B em diante? Revoga-se de A em diante ou de B em diante? Só para você não decorar e aprender, pense o seguinte, aqui no momento X, tinha alguma coisa errada com esse ato? Não, aqui ele era interessante, ele era conveniente, por isso a administração manteve. No momento B, deixou de ser interessante, deixou de ser conveniente para a administração a manutenção desse ato. Por exemplo, uma autorização para o indivíduo colocar uma banca de jornal na calçada. Não é mais interessante. A administração revoga. Revogado de A em diante ou de B em diante? Revogado de B em diante. E em latim, a gente diz que isso tem um efeito ex nunc. Tá? Então, quando o ato produz efeitos só para o futuro, nós vemos que esse ato tem um efeito ex
nunc. Então, se perguntarem para você na prova, vamos apagar isso aqui, se perguntarem para você na prova qual o efeito do ato, você vai dizer que esse ato tem o efeito ex nunc. A revogação, efeito ex nunc. Agora, tem atos que são irrevogáveis, tem atos que a administração não pode revogar. Que atos que a administração não pode revogar? Os mais importantes, os atos vinculados. A administração só pode revogar atos discricionários, atos vinculados são irrevogáveis, e os atos que já produziram, que já exauriram os seus efeitos. Esses também a administração não pode revogar. Então, por exemplo, se mês passado terminou a minha licença para tratar de assuntos particulares, hoje a administração não pode mais revogar, porque hoje não existe mais esta licença. Essa licença já exauriu os seus efeitos. Uma outra maneira da administração desfazer os seus atos é por meio da chamada anulação do ato. Qual o motivo da anulação do ato? A ilegalidade. Então, vejam, a administração revoga o que não é interessante e anula o que é ilegal. Examinador, às vezes, troca o termo ilegalidade pelo termo vício do ato. O ato está viciado, quer dizer, o ato é ilegal. Tem examinador que descreve, o ato está eivado de vício, quer dizer, aperta a tecla SAP, o ato é ilegal. E quem tem competência para anular esse ato? Quem pode anular o ato administrativo? O ato administrativo pode ser anulado pela administração pública e pode ser também anulado pelo judiciário. Então, cuidado, ó. Revogação, só a administração pública. A anulação, tanto a administração pública quanto o poder judiciário. A administração pública pode anular o seu ato de ofício, quer dizer, por iniciativa dela, e também pode anular o ato provocada. O particular pede que ela anule, prova que o ato é ilegal. Já o judiciário, só quando provocado. Muita atenção nisso também. Por quê? Na anulação, o efeito é a partir da prática do ato, a partir de A. Então, nós vemos que esse é um efeito ex tunc. Quando o efeito é retroativo, nós usamos o termo ex tunc em latim. Então, corrigindo aqui, colocando aqui, efeito ex tunc. E mais um detalhe sobre a anulação. O direito da administração de anular decai em 5 anos. Quer dizer, esse é o prazo que a administração tem para anular um ato administrativo. O prazo da administração pública federal é de 5 anos, salvo comprovada a má-fé. Quer dizer, então, se você apresentou documentos falsos para tomar posse, ainda que já tenham se passado 10 anos, como você agiu de má-fé, a administração ainda pode anular a sua posse. Essa é a ideia, ok? Vejam, falando dos efeitos do ato, rapidinho, vamos aprender um pouquinho sobre ex tunc e ex nunc para você não esquecer mais. Vamos colocar aqui um desenho aqui, ó. Ex nunc é porque nunca retroage, ó. Vê que o nosso amiguinho aqui está levando um tapa onde? Na nuca, porque é para frente, né? Lá na prova, se você precisar lembrar ex tunc e ex nunc, você lembra. Se é para frente, o tapa é na nuca. É ridículo, mas funciona. Tá? E o ex tunc? O T é de testa. O T é de testa. Então, no ex tunc, o tapa é para trás. Tá? Então, ex tunc, porque tudo retroage. Ó, 2 maneiras de você lembrar isso. Tá? Lá na prova, você vai ver que vai ter gente pensando assim, ex nunc, ex tunc, ex nunc, tunc. E você pode lembrar de uma outra maneira. Ó. Nunc, porque nunca retroage. Nunc. Tunc, porque tudo retroage. Quer dizer, não sei como você vai lembrar disso, mas tem que saber isso para a prova, porque isso cai muito na sua prova, ok? Passando dos atos administrativos, vamos para o nosso próximo assunto, que são os poderes administrativos. Quais são os poderes? Agora você vai ter que confiar em mim. Vai ter que forçar a interpretação de texto aqui, ó. Já ouviu falar de um iPod divino? Esse aqui é um iPod divino. Tá? Esse HI é de poder hierárquico. Poder hierárquico que a administração possui, que lhe permite delegar funções, avocar funções, ordenar e corrigir a atuação dos seus agentes. Esse PO é de polícia. Poder de polícia, que é aquele poder que a administração pública possui, de limitar e condicionar o uso de bens, o exercício de atividades ou até de determinados direitos no interesse público, é chamado polícia administrativa. O poder disciplinar, que é o poder que a administração tem de aplicar penalidades aos seus servidores,
o poder discricionário, que é o poder que a administração tem de, em certos casos, praticar o ato conforme um dos comportamentos que a lei prevê. Por exemplo, o Estatuto Federal diz que o servidor pode ser suspenso, mas que a autoridade pode converter a suspensão em multa. Então, na verdade, a autoridade ela tem a opção de converter uma suspensão em uma multa. Opção, poder discricionário. Obrigação de praticar o ato, poder vinculado. O vinculado vem de vínculo, lei, elo, ligação. O servidor está totalmente preso a quê? A lei. A lei manda fazer, ele tem que fazer. A lei manda aposentar aos 70 anos, compulsoriamente, ele tem que aposentar aos 70 anos, compulsoriamente. Sempre lembrando que tanto o poder discricionário quanto o poder vinculado, ambos decorrem da lei. Só que no poder discricionário a lei dá opções e no poder vinculado a lei não dá opções. E o último poder, o poder normativo ou regulamentar, que é o poder que o chefe do executivo possui de expedir decretos a fim de regulamentar uma lei. Precisando lembrar disso? É só lembrar do iPod divino, ok? Próximo assunto já. Nosso próximo assunto vai ser licitação. Vamos aos princípios da licitação. Vamos apenas enumerar os princípios, porque você, na verdade, já estudou. Primeiro princípio da licitação, o procedimento formal. Já aprendemos que na licitação nós temos que obedecer às formalidades, tanto da lei quanto do edital. O princípio da vinculação ao instrumento licitatório. Pode ser traduzido em: o edital é lei. Tanto a administração quanto o particular estão presos ao que foi determinado no edital. Princípio da competitividade. Essa é uma das finalidades da administração, permitir a competitividade entre os participantes. Sigilo na apresentação das propostas. Vejam, os atos da licitação são públicos. O que é sigiloso? A proposta, até o momento da apresentação. Outro princípio, o julgamento objetivo. Os critérios de julgamento devem ser critérios objetivos. Essa é a ideia. Além disso, nós temos a adjudicação compulsória. O que é? Adjudicar. O que é adjudicar? É a atribuição do objeto, uma atribuição simbólica, ao licitante vencedor. Na verdade, é quando a autoridade declara oficialmente que aquele indivíduo, seja pessoa física ou jurídica, é o vencedor. E que quando a administração for contratar, ele é que tem o direito a realizar o contrato com a administração. Tem também o princípio da igualdade entre os licitantes. Todos os licitantes devem ser tratados da mesma forma. Tá? E, por último, o princípio da publicidade. Como eu disse para vocês, todos os atos da licitação são públicos, salvo as propostas, até o momento da abertura dos envelopes, o momento da divulgação das propostas. Esses são os princípios. Eu sei que você queria que eu formasse lá um modo mnemônico ou uma frase, mas infelizmente não foi possível fazer isso aqui. Tá? Vejam, quando a gente fala de licitação, é muito importante você saber quais as modalidades de licitação. Vamos dividir ela em grupo de 3 para você. A primeira, a concorrência. A segunda, a tomada de preços. E o terceiro, o convite. Em regra, como é que a administração escolhe se ela vai fazer uma concorrência, uma tomada de preços ou um convite? Normalmente, isso é escolhido em razão do valor. No nosso próximo slide, nós vamos ver uma tabelinha de valores. Tem ainda o concurso, que a administração usa quando ela vai selecionar um trabalho técnico, artístico ou científico. Tem também o leilão, que a administração usa para alienar, vender determinados bens, bens móveis ou semoventes, e bens imóveis provenientes de procedimento judicial. E tem, por último, o pregão, que a administração usa para adquirir ou contratar os chamados bens ou serviços comuns. Essas são as modalidades. Concurso, leilão e pregão é escolhido em razão do objeto. Então, veja, não importa quanto custa aquilo que a administração vai vender. Se ela vai vender, ela vai fazer leilão. Então, tem concorrência, tomada de preço, convite em razão do valor, concurso, leilão, pregão em razão do objeto. Veja, eu preparei para vocês uma tabela de valores de licitação. Precisa decorar essa tabela? Precisa. Você vai dar um print screen na sua tela e vai decorar essa tabelinha. Aqui nós temos o convite, ali nós temos a tomada de preço e depois nós temos a concorrência. No caso das compras e serviços, quanto que nós vamos fazer o convite?
quando essa compra e serviço custar de 8 mil até 80 mil. Acima de 80 mil e até 650 mil, tomada de preço. E acima de 650 mil, concorrência. No caso das obras, quando que eu vou fazer um convite para as obras? Quando essa obra custar de 15 mil a 150 mil, eu faço o convite. Acima de 150 mil até 1,5 milhão, tomada de preço. E acima de 1,5 milhão, concorrência. Para essa tela, dá um pause e estuda essa tela para você, porque isso cai na prova. E olha, um detalhe, uma pegadinha. No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, esses valores são em dobro. Pega a sua calculadora, multiplica por 2 todos esses valores. Então, aí você vai encontrar os valores das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Logo, essa tabelinha é para administração direta, autárquica e fundacional. Empresas públicas e sociedades de economia mista, os valores são em dobro. A questão é, a administração sempre vai fazer licitação? Em qualquer caso ela precisa fazer licitação? Não. Nós temos alguns casos de inexigibilidade, que é quando a administração não deve realizar a licitação. São 3 casos de inexigibilidade, que estão lá no artigo 24 da Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos. O primeiro caso de inexigibilidade é a contratação de artista consagrado pelo público ou pela crítica. Então, se a administração vai contratar o Roberto Carlos, por exemplo, para cantar no aniversário da cidade, ela não deve fazer licitação, porque ele é único. Uma outra situação em que a licitação é inexigível é uma situação de notória especialização. Então, veja, o indivíduo é tão bom, ele é tão bom naquilo que ele faz, que não dá para competir com ele. Ele tem uma notória especialização, por isso ele pode ser contratado diretamente. Na prova, como estabelecer que o indivíduo tem notória especialização é um critério discricionário da administração? Na prova, o seu examinador vai dizer, a empresa X foi contratada por notória especialização. Você só tem que tomar cuidado o seguinte, os serviços de publicidade não podem ser contratados por notória especialização. Guarda isso, cai muito em prova. Então, o serviço de publicidade não cabe notória especialização. E tem ainda a possibilidade de contratar por notória especialização os materiais, equipamentos ou gêneros que sejam fornecidos por produtor, empresa ou representante exclusivo. Então, aquilo que eu tenho que comprar de uma única empresa, só ela pode me vender, só aquele produtor pode me vender, para isso eu não faço licitação. Então, veja, na inexigibilidade, a competitividade é impossível, por isso não se realiza a licitação. Não vá confundir, e o examinador sempre tenta fazer isso em prova, a inexigibilidade com a dispensa de licitação. Porque na dispensa de licitação, a administração pode realizar a licitação, mas ela prefere não fazer isso. Estão todos os casos de dispensa lá no artigo 24. São muitos, são mais de 25 casos. Então, o que é melhor? Você entender que em alguns casos a administração vai dispensar em razão do valor, por exemplo, compras e serviços até 8 mil não precisa realizar a licitação, obras até 15 também não precisa. Alguns casos de licitação, essa é dispensada em razão da pessoa. Então, por exemplo, quando a administração vai contratar com a Associação de Portadores de Deficiência, ela não precisa realizar a licitação. Às vezes, a licitação ela é dispensada em razão do objeto. Por exemplo, quando a administração vai comprar ou locar um imóvel para instalar um órgão público, ela não precisa fazer a licitação. Se quiser, pode fazer, mas não precisa. E tem também a dispensa que ocorre em razão de determinadas circunstâncias, por exemplo, uma situação de calamidade, uma emergência, a guerra. Nesse caso, também a administração não precisa realizar a licitação. Qual é o meu conselho nessa reta final para você antes da prova? Memorize, guarde os 3 casos de inexigibilidade. A contratação de artista consagrado, a notória especialização e aquilo que só pode ser adquirido de um único representante, produtor ou fabricante. Porque você tem 3 casos de licitação e lá na lei você vai encontrar mais de 20, 25 casos de dispensa. Mas se você souber os 3 casos de inexigibilidade, muito provavelmente você vai acertar a questão da prova. Tá? Então essa é a dica que eu deixo
para vocês. Saindo do tema licitação, vamos falar da responsabilidade do Estado. Responsabilidade do Estado quer dizer responsabilidade do Estado por um prejuízo que o seu servidor causou. Basicamente é isso. Importante, o Estado será responsável pelo prejuízo que o seu agente, que o seu servidor causou, independentemente desse servidor ter agido com dolo ou culpa. Exemplo fácil, o servidor está dirigindo a viatura. Uma falha no sistema de freios. Esse servidor colide com o veículo que estava estacionado, o veículo do particular. Veja, o Estado é responsável por esse prejuízo? É. Ah, mas o servidor não teve a intenção. Não, não teve. Ele não teve o chamado dolo, a intenção. Ele também não teve culpa, ele estava devagarzinho, estava dirigindo com cuidado, mesmo assim o sistema na falha de freio. Aconteceu. Ele não teve dolo, ele não teve culpa, mas o Estado é responsável por esse prejuízo. Isso é o que diz o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Se você for lá na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, você vai ver que lá diz que as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviços públicos, isso é importante, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Vejam, o que é esse direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa? É o direito que o Estado tem de cobrar do seu servidor aquele prejuízo que o servidor causou por dolo, intenção ou por culpa e que o Estado já indenizou. Então, ele indeniza o prejuízo para quem sofreu esse prejuízo e se houve o dolo ou culpa do servidor, ele volta e cobra desse servidor o prejuízo que ele causou. Se não teve dolo, não teve culpa, não há o direito de regresso. Essa é a ideia. Essa é a responsabilidade do Estado. Independe de dolo ou culpa do agente. E a responsabilidade do servidor? Só acontece nos casos de dolo ou culpa. Se a responsabilidade independe de dolo ou culpa, então ela é do tipo objetiva. Se a responsabilidade depende de dolo ou culpa, então ela é uma responsabilidade do tipo subjetiva. Ou seja, a responsabilidade do Estado é objetiva, a responsabilidade do servidor é subjetiva. É só você pensar aí que está assistindo. A viatura bateu no seu carro que estava estacionado. O Estado é responsável? É isso que você vai dizer. O Estado é responsável. Então, a responsabilidade é objetiva. O servidor é responsável? Ah, depende. Então, se depende, é uma responsabilidade subjetiva. Lembre-se disso, ok? Bom, saindo de responsabilidade do Estado, indo para o nosso último assunto, que são os agentes públicos. Vejam, nós temos vários tipos de agentes públicos. A classificação mais usual é aquela que divide os agentes públicos em honoríficos, que são aquelas pessoas que pela sua reputação ou pelo seu conhecimento técnico são nomeados ou convocados para exercerem uma função pública. Por exemplo, o mesário da eleição, ele é um agente honorífico. Além disso, nós temos os agentes delegados, que são aqueles particulares que prestam o serviço público por sua conta e risco, eles têm uma delegação, por exemplo, lá um notarial titular de um cartório, o dono de um cartório, ele é um agente delegado. Nós temos ainda os agentes políticos, que são aqueles que exercem o poder, seja o poder executivo, como o presidente da República, ministros, seja o poder judiciário, como juízes, ministros dos tribunais, seja o poder legislativo, deputados, senadores, prefeitos. Importante para você que vai prestar um concurso do Ministério Público da União. Os promotores de justiça, os chamados membros do Ministério Público, ou os procuradores da República, neste caso, eles são considerados agentes políticos, ok? Então, os membros do Ministério Público da União são considerados agentes políticos. E, por último, os chamados agentes administrativos. Os agentes administrativos podem ser divididos em 3 outros tipos. Nós temos os servidores públicos, nós temos os empregados públicos e nós temos os temporários. Temporários são aquelas pessoas que, num determinado momento de excepcional interesse público, fazem um contrato por prazo certo com a administração pública. Então, a administração pública, por exemplo, vai ter a Copa do Mundo,
aquela cidade que vai sediar alguns jogos da Copa vai contratar pessoas para instruir os turistas, para dar informações aos turistas, durante o mês da Copa. Ela então não vai fazer uma contratação de servidor efetivo, ela vai fazer um concurso e contratar por prazo certo esse indivíduo. Esses são os temporários. Vamos falar um pouquinho mais dos servidores e dos empregados aqui no nosso último slide dessa aula. Servidor público. Quem é o servidor público? Servidor público e empregado público. Quem é o empregado público? Qual é a diferença entre ser um servidor e ser um empregado? Fácil. Quando é que eu sei que o indivíduo é um servidor público? Quando a relação de trabalho dele é regida por um estatuto, que é uma lei. Um estatuto. No caso, servidores federais, que vão prestar o concurso do Ministério Público da União, é a Lei 8.112/90. E quem é o empregado público? É aquele que é regido por CLT, pelas leis do trabalho. Então, servidor estatutário, empregado, seletista. E quando o servidor é regido por estatuto, nós dizemos que ele tem um cargo público. Quando o empregado, então, é regido por CLT, ele tem um emprego. Então, veja, essa é a diferença entre cargo e emprego. E temos ainda a função. O que é uma função? Função é uma atribuição. Isso é uma função, uma atribuição. Existem, para todos os cargos, as suas funções, todas as atribuições. O seu cargo, para o qual você vai prestar a prova, tem determinadas atribuições. Acontece o seguinte, nem sempre uma função, uma atribuição, pertence a um determinado cargo. Então, por exemplo, muitas vezes na administração nós precisamos de alguém para exercer a função de chefe, mas não tem nos quadros da administração um cargo de diretor, por exemplo. Não importa, um indivíduo pode ser nomeado para aquela determinada função de chefia, função de direção. Então, não existe um cargo de chefe criado por lei, preenchido por concurso. Não, existe uma função que precisa ser desempenhada e, portanto, o indivíduo vai ser nomeado para exercer uma função de chefia, uma função de direção. Esse é um exemplo de função. O importante para você é você saber que cargo é regido por estatuto, emprego é regido por CLT e a função são aquelas atribuições que não pertencem a nenhum cargo. Ok? Vejam, com isso nós encerramos mais um Revendo a Tempo de Direito Administrativo. Espero que essas dicas tenham sido valiosas e ajudem na sua prova. Muito obrigado pela sua atenção e boa sorte para você que vai prestar esse concurso.